Inicio essa aula apresentando uma frase de Confúcio. Como sabemos, Confúcio foi um sábio chinês que viveu muito antes de Cristo. Vejam que frase interessante. Aquilo que escuto, eu esqueço. Aquilo que vejo, eu lembro. Aquilo que faço, eu aprendo. O que ele está nos dizendo? Que mais importante do que escutar simplesmente é ver também. E muito mais importante do que escutar e ver é fazer. E nessas aulas estamos considerando a tradução de sentenças do português para a lógica proposicional. Você está escutando as minhas aulas e vendo alguns exemplos. Mais importante do que isso é fazer. Faça, traduza sentenças do português para a lógica. O fazer é que fará com que você aprenda. Vamos considerar mais alguns exemplos. Considere a sentença. A porta do quarto está trancada somente se o Zé está no quarto. Vamos representar essa sentença na lógica proposicional. Primeiro passo: representar as proposições por símbolos proposicionais. A porta do quarto está trancada, representada por P. Zé está no quarto, representada por Q. Essa sentença, ela é um P implica que. Esse somente se é a ideia da implicação. Por que isso? Olha, considere a seguinte história. Aqui temos a mãe do Zé e aqui o Zé. E o Zé saiu para a rua, para a noitada. E a mãe do Zé o estava esperando. À meia-noite foi à porta do quarto e o Zé não estava lá. À 1h da manhã voltou, o Zé não estava lá. Às 2 e às 3 voltou novamente e o Zé não estava lá. Às 5h30 da manhã, a mãe do Zé voltou e a porta estava trancada. E aí ela raciocinou. A porta do quarto está trancada somente se o Zé está no quarto. Ou seja, do fato da porta estar trancada, ela infere que o Zé está no quarto. Por isso é que esse somente se nos dá a ideia de implicação. E quando escrevemos dessa forma, o que estamos dizendo é que aqui temos o antecedente e aqui o consequente, é P implica que. Ou seja, do fato da porta estar trancada, nós inferimos, isso implica que Zé está no quarto. Vamos pensar um pouco mais sobre o somente se. Por que ele nos dá a ideia de implicação? Veja esse outro exemplo. Essa sentença: entro na sala se a porta está aberta. Bom, se eu represento entro na sala por P e a porta está aberta por Q, já sabemos que essa sentença, esse se, é o implica no sentido oposto, no sentido inverso. E aqui temos um Q implica P, ou seja, Q implica P. Eu entro nessa sala se a porta está aberta, ou seja, o fato da porta estar aberta implica que eu entro na sala. Vamos agora considerar essa sentença. Entro na sala somente se a porta está aberta. Observe a semelhança. O que temos aqui é a inclusão do somente-se, do somente. Aqui eu temos somente se e aqui temos se. Nesse caso, temos P implica que. Mas por que isso? Olha, veja e analise a situação do seguinte ponto de vista. Você está dentro da sala. E você está lá dentro porque você encontrou a porta aberta. Ou seja, você somente entra se a porta está aberta. Ou seja,
entro na sala somente se a porta está aberta, pois se ela não estivesse aberta, eu não entraria. Ou seja, se a porta está fechada, não entro na sala. Considerando essa sentença, se a porta está fechada, não entro na sala, aqui eu tenho não que e aqui não p. Essa sentença é traduzida como não que implica não p. Então observe o seguinte, temos duas sentenças aqui. A de baixo, P implica que, e a de cima, não P implica não que implica não P. As duas sentenças estão falando da mesma coisa. Ou seja, entro na sala, estou lá dentro, somente se a porta estiver aberta. Pois, se a porta está fechada, não entro na sala. Estamos falando as mesmas coisas. Essas duas sentenças são equivalentes. E veremos mais a seguir na lógica que realmente essas duas fórmulas são equivalentes. Portanto, uma justificativa por que o somente se ou implica é vê-lo nessa forma. Ou seja, dizer que entro na sala somente se a porta está aberta e dizer que se a porta está fechada não entro na sala, falo sentenças equivalentes. Por isso aqui, mais uma vez, o somente se é a implicação. No próximo exemplo, vamos juntar o se e o somente se. Veja, irei ao teatro se e somente se a peça for de comédia. Olha, sabemos que quando escrevemos um se aqui, ou implica no sentido oposto, e um somente se ou implica nessa direção. Se eu somo esses dois, eu tenho aqui um se somente se. E esse é o fato. Irei ao teatro se somente se a peça for de comédia, representando irei ao teatro por P e peça for de comédia por Q, essa sentença é representada por P se somente se Q. Mais uma vez, uma justificativa por que o somente se é a implicação nesse sentido. E o se é a implicação no sentido oposto. Aqui, para finalizar, temos algumas sentenças na estrutura de um argumento, como veremos a seguir. Quando eu escrevo, minha namorada veio, vamos representar tal fato por P. Fui ao teatro, representar essa proposição por Q. Portanto, a peça é de comédia. Represente a peça é de comédia por R. Esse, portanto, é o implica. Então, o que estamos falando aqui é o seguinte, P e Q implica R. Esse E aqui, essa conjunção, ela está, digamos, subentendida entre essas duas sentenças. Ou seja, minha namorada veio e fui ao teatro, portanto, a peça é de comédia. Então, ao escrever essa sequência de três sentenças com um portanto, na verdade, o que temos aqui é uma conjunção inicial das duas primeiras sentenças, P e Q, e o portanto é o implica, e aqui a consequência de tudo isso, que é o R. Apresentamos algumas traduções de sentenças da língua portuguesa para fórmulas da lógica proposicional. É importante que você faça traduções, mesmo que seja mentalmente, para entender o jogo dos se então, portanto, somente se, e, ou, não, essas coisas. Isso é fundamental e muito do que vamos ver à frente, principalmente no que se refere ao tema da argumentação lógica.